Boa noite a todos. Hoje vamos iniciar mais uma edição do Zoom Local. O tema continua a ser o Mosteiro de Odivelas. Já a semana passada começámos a discutir alguns aspectos das cedências a estas três entidades que vão estar nos anexos do Mosteiro de Odivelas. E connosco temos Lúcia Lemos, deputada independente na Assembleia Municipal de Odivelas, João Carvalho, deputado municipal pelo PSD na Assembleia Municipal de Odivelas, Fernando Pedroso, do Partido Aliança, Nelson Silva, deputado na Assembleia Municipal de Odivelas, e João Pedro Galhofo, presidente do CDS Odivelas. Pretende-se, como eu disse há pouco, continuar a debater estas cedências nos anexos do Mosteiro de Odivelas, e aqui é importante porque fala-se muito nos mosteiros e há uns tempos nas próprias redes fazia alguma confusão se estava a ceder o mosteiro. O mosteiro está intacto e ninguém vai usar o mosteiro, nem a Câmara, presumo. Portanto, o que estamos aqui é a debater, ao fim e ao cabo, a utilização e a cedência a estas três entidades. Hoje, provavelmente, vamos andar mais à volta dos aspectos formais do que foi contratualizado, do que foi protocolizado, e eu passava a palavra, em primeiro lugar, ao João Carvalho, deputado municipal, e que já teve a oportunidade, e aliás passámos alguma parte da sua intervenção na Assembleia Municipal, onde discutiu este tema. João Carvalho, boa noite. Começávamos por si. Aqui ainda é boa tarde. Olá a todos. Quero pedir desculpa porque estou aqui a receber várias mensagens que a minha internet está fraca e, portanto, isto é capaz de haver aqui muitos cortes. Mas a voz está boa. Mas eu não tenho hipótese nenhuma, eu já tinha dito isto no passado. E, portanto, primeiro cumprimentar o António Tavares, o Notícias LX, e agradecer mais este convite que o PS cumprimentá-los e estimar que estejam todos bons de saúde. Pelas vossas caras estão, e isso é ótimo. Eu começava do último programa, ficaram aqui duas pontas soltas que tiveram a ver comigo e com o PSD, uma suscitada por um assunto suscitado por mim e outra por um assunto suscitado pelo João Pedro Galhofo. Eu começava por esta última. Não posso deixar, eu na altura, portanto, não quis desenvolver mais o tema, mas não quero que os senhores ouvintes fiquem com uma ideia distorcida em relação a quais foram as posições do PSD ao longo dos tempos em relação ao mosteiro, e nomeadamente a questão de se o PSD fez propostas ou não fez propostas para a utilização do mosteiro, não é? E eu quero dizer, de facto, que se há partido que tem uma relação muito próxima com o mosteiro em termos de administração autárquica e de divulgação daquele património, é precisamente o PSD. E quer dizer que isto já vem do tempo da Comissão Instaladora. Foi o primeiro a criar as visitas regulares ao mosteiro, isto, portanto, no início dos anos deste século, como é evidente, visitas com guias qualificados, com suportes de divulgação, folhetos, apoiou edições de investigação sobre o passado histórico do mosteiro e, inclusivamente, editou livros, formou parcerias no âmbito, nomeadamente, da questão da doçaria conventual. Devo lembrar que foi o PSD, enquanto responsável por este pelouro, que fez os primeiros festivais de doçaria tradicional conventual à volta do mosteiro, inclusivamente com chefes de renome, como o chefe Silva e a Filipa Vá com Deus, e depois desse período continuado, e vimos a cair, digamos, já em 2015, em que, efetivamente, já se colocava a questão em face da transferência do Instituto de Odivelas para o Colégio Militar, o que é que havia de se fazer. E lembro que, por exemplo, numa reunião da Câmara Municipal em 18 de novembro de 2015, o PSD fez um documento muito completo sobre
o que poderia ser instalado ali, virando-se muito para a questão dos equipamentos de âmbito cultural, que era a coisa que na altura mais dizia às pessoas, e que esse equipamento de âmbito ver a declaração, o comunicado, a intervenção que foi feita nessa reunião da Câmara Municipal, nomeadamente o edificado com recuperação das zonas verdes, musealização daquilo que fosse possível dentro do mosteiro, ligado ao só que aí o PSD vinculava-se isto em novembro de 2015, tentava vincular a Câmara Municipal a parcerias com, efetivamente, entidades do âmbito cultural. E, portanto, isto, e também nessa altura, suscitou a questão da transferência. O PSD continuou a pugnar pela gestão pública com base num plano de intervenção virado para o domínio da cultura e do turismo, nomeadamente numa reunião em 8 de fevereiro de 2018, em que apelava à constituição de um museu municipal baseado no estudo das ordens religiosas femininas, episódios e figuras, bem como a abertura ao público e a requalificação da sua imensa zona verde. Isto para não... Depois, na segunda parte, se for caso, irei para a segunda questão que eu queria levantar. E obrigado. Não sei se me ouviram. Sim. António, está sem som. E não conseguia colocar som. Ouvimos o essencial, João Carvalho, embora com alguns cortes, mas ouvimos. Mas eu dei mais algum tempo, nem o interrompi, para tentar passar provavelmente mais alguma ideia, mas vamos esperar que na segunda intervenção as coisas corram um bocadinho melhor. Eu, antes de passar ao próximo convidado, queria esclarecer que, como foi, aliás, conversado entre todos, eu iria tentar mais uma vez convidar o Partido Socialista. O Partido Socialista não consegui convidar, convidei o PS, e o PS de Odivelas não aceitou porque nem sequer respondeu ao convite que lhe foi feito. As coisas são como são, e, no meu entender, o PS de Odivelas não está disponível para estes debates em que os direitos dos convidados são todos iguais. E como aqui reina a democracia e não há aqueles regulamentos enviesados, se calhar é essa a dificuldade. Nós não vamos alterar uma vírgula, vamos dar o espaço igual a todos, embora compreendamos que muitas das questões que aqui são colocadas ao Executivo, mas se não tem ninguém capaz para vir para um debate destes, faz-me lembrar aquela questão da gestão do campo de ténis. E passado este parênteses que eu não gostaria, mas tive que fazer, passava agora ao Nelson Silva. Nelson Silva, vamos começar os teus primeiros 3 minutos para falarmos novamente do mosteiro e dos anexos e das cedências, obviamente. Muito obrigado, mais uma vez obrigado pelo convite e espero que estejam todos bem. Um pouco em seguimento da nossa última conversa, vamos nos focar mais uma vez aqui nos contratos de cedência destas entidades. De facto, estas entidades, tal como eu disse no último debate, a nível da Associação Cultural do Conservatório Dom Dinis, não me fazia e não me faz qualquer incómodo, porque existe uma necessidade. O Conservatório realmente tem uma oferta de formação musical que o PAN considera importante existir no Concelho de Odivelas, mas obviamente estes contratos não são os contratos que o PAN faria, nem pouco mais ou menos. Existem aqui, nós apontamos que existem várias falhas de informação que deveria constar numa proposta, deveria constar algumas normas, nomeadamente de segurança
nestes contratos e que não existem. Os objetivos, ou melhor, os objetivos dos protocolos de cooperação das entidades com a autarquia são muito pouco ambiciosos e são muito limitativos. Existem vários programas e estágios e workshops para os colaboradores da autarquia, mas não existe uma oferta de formação para além dos funcionários da autarquia. Não estou a dizer que os funcionários não deveriam receber esta formação. Obviamente que deveriam receber estes workshops e formações, mas esta oferta educativa deveria sair um pouco mais fora dos funcionários e deveria se estender também à população geral de Odivelas. Depois já tocámos nesta questão. O João Carvalho, naquela Assembleia Municipal, e eu sublinhei, não há um envolvimento entre estas, a não ser o Conservatório e o IXE, mas não há um envolvimento muito próximo da população de Odivelas. Aqui o ISCTE, tal como também abordámos no último debate, cai aqui quase de paraquedas, não sendo propriamente paraquedas, mas quase cai de paraquedas no Concelho de Odivelas, em que não existe aqui um polo universitário do ISCTE, e por que não haver um protocolo de cooperação nesse sentido, em que o ISCTE deveria abrir aqui um polo em Odivelas. Eu acho que melhoraria e muito a oferta educativa no nosso município, e nesse sentido talvez nós tivéssemos encarado estes contratos de outra forma. Infelizmente as questões que nós colocámos, nomeadamente as normas de segurança que estão em falta e deveriam constar, alguns planos preliminares das obras de adaptação que não estão e deveriam constar, e um protocolo de cooperação com objetivos mais ambiciosos, talvez nos fizessem reavaliar, e até poderíamos ter votado a favor. Não foi isso que aconteceu, votámos contra, votaríamos sempre contra. Estes contratos não prendem muito estas instituições, e tal como já falámos a semana passada, são contratos que permitem tudo e não permitem nada, depende dos olhos do leitor. Eu acho que a Lúcia tem muito a oferecer neste âmbito, porque ela minuciosamente na Assembleia esmiuçou realmente esta vertente, mas deixo mais considerações então para a segunda ronda. Obrigado, okay. António. Obrigado. Por todo o tempo. Ok, tudo bem. Vamos agora passar, talvez o João Pedro Galhovo, para depois darmos a volta e trocarmos. João Pedro Galhovo, tens o som desligado. António, eu peço desculpa, eu não quero passar à frente de ninguém, acho que não era a minha vez, porque pela ordem das apresentações falou do Fernando Pedroso, o Nelson Silva deixou-me para o último, mas se quiser que eu fale agora... Não, mas é que isto vai rodando a ordem. Então agora não é para cumprir. Muito bem, então não, rodando a ordem, como está na convocatória e no convite. O que eu tiver para dizer é indiferente. Claro, é indiferente da ordem que dizes. Ora bom, isso mesmo. Então vamos começar por aquilo que é preciso clarificar. E começando por aquilo que é clarificar, eu registrei com alguma, não diria estupefação, mas com alguma preocupação, a própria preocupação do PSD. No sentido em que o presidente do CDS Odivelas limitou-se a expor aquilo que eram as propostas e que são do conhecimento público, as 5 propostas que apresentámos desde fevereiro de 2019 para o futuro do mosteiro. A residência universitária, as creches e jardins de infância, os centros de dias e lares de idosos geridos pela Associação de Antigas Alunas, proposta, aliás, que o PSD podia ter aproveitado e não aproveitou, o Museu da Cidade, proposta com a qual até concordamos, o Centro de Acolhimento Temporário, a Rainha Santa Isabel para crianças e jovens. Aquilo que eu, de facto, tenho que trazer aqui à colação, porque isto não vale mandar a toardas e depois não perceber que temos telhados de vidro, é que, de facto, em 2018, quando foi votada a passagem de cedência para a Câmara Municipal de Odivelas, do Mosteiro de São Denis e São Bernardo, o PSD absteve-se desta passagem, deste contrato de cedência de utilização. E, portanto, eu, já que estamos nisto, gostava de perceber o porquê. Mas mais grave é que, na última reunião extraordinária da Câmara Municipal de Odivelas, 9 de março,
Ao contrário dos vereadores da CDU que votaram contra a transferência ou estes contratos de utilização para estas 3 entidades adjudicadas, nomeadamente o ISCTE, o IXE e a Associação Cultural Dom Dinis e não o Conservatório de Música Dom Dinis, e mais à frente já vamos discutir isso, o PSD voltou a abster-se. Ou seja, se o PSD não votou contra, naturalmente a única conclusão que se pode retirar daqui é que não discorda desta transferência. E eu vou, obviamente, fazer uma citação da declaração de voto. O PSD saúda a cedência a estas instituições de reputado prestígio no domínio do ensino universitário e cultural, considerando que a sua instalação naquele património respeita o legado daquele espaço, durante mais de um século. Reputada instituição de ensino responsável pela formação de muitas gerações. Esperamos que a sua fixação se venha a concretizar e, para tal, consigam financiamento. Ou seja, no fundo, esperamos que consigam financiamento. Não foi uma preocupação também deste sentido de voto. E, para terminar, pelo exposto, o nosso sentido de voto é a abstenção. Portanto, eu acho que, mais claro que isto, não pode haver. Para quem tem vereadores do PSD na Câmara Municipal de Odivelas e se abstém numa matéria destas, pois não pode vir criticar aqueles que sempre apresentaram em tempo oportuno propostas. Relativamente à nossa posição quanto ao Ministério de Saúde e Institucional, as nossas propostas são claríssimas. São 5, estão na cabeça dos odivelenses, toda a gente as conhece. São a residência universitária, creches e jardins de infância, o centro-dia lar de idosos, o Museu da Cidade e o centro de acolhimento temporário. São estas, não são outras. Aliás, apresentámos até já propostas para a Quinta de Espírito Santo sobre habitação jovem, mas isto não está a ser discutido aqui e não vou chamar a classe. O meu ponto agora fundamental é este, que é, de facto, eu não posso dizer que a Câmara Municipal de Odivelas, de alguma forma, a proposta de ter o ISCTE na residência universitária não vai de encontro à proposta do CDS, porque vai. De facto, nós pedimos uma residência universitária nas antigas camaratas do IOL. Aquilo que não pedimos, e é isso que eu tenho as maiores dificuldades, e gostava de ter alguém aqui do Partido Socialista para poder confrontar relativamente a isto, é qual foi o critério de escolha que regeu a opção do ISCTE. Ninguém me consegue fazer explicar, e basta olhar para o protocolo de cooperação, porque é que a escolha recai sobre o ISCTE. A Universidade de Lisboa tem 50 mil alunos. 50 mil alunos. Tem a Universidade de Lisboa mais alunos em toda a grande área metropolitana de Lisboa, qualquer outra. Não recaiu sobre a Universidade de Lisboa, recaiu sobre o ISCTE. Portanto, deixo esta pergunta no ar, porque de facto é curioso, porque o ISCTE? Fica para a segunda parte. Ok. Fernando Pedroso. Muito bem. Muito boa tarde a todos os participantes neste painel. Espero que estejam bem e também obrigado ao António pelo convite. Eu começaria por dizer que a Câmara aceitou a título de adiantamento as despesas de adiantamento de rendas que tem a receber, aceitou a título de adiantamento as despesas que o ISCTE fizer no âmbito da cobertura do edifício e da requalificação do espaço envolvente ao edifício, incluindo, eu estou agora aqui a ler, incluindo acessos do lado nascente do prédio, reparações nas fachadas nascentes e seus arredores e no muro de contenção de terra. A Câmara, ao ter aceitado esta situação, é porque tem pressa em ficar dispensada ela própria dos custos de restauro e recuperação do mosteiro, passando-os para o ISCTE. Mesmo que isso custe à população de Odivelas, a instalação de um dormitório de uma Universidade de Lisboa, acentuando o caráter de cidade dormitório de Odivelas, não é? Porque são estudantes que vêm de Lisboa para aqui dormir e só isso. Tudo isto porquê? Porque a Câmara está a pagar rendas mensais ao Ministério da Defesa Nacional no valor de 23.200 euros. Ora, mas tudo isto está errado. Há aqui uma coisa errada. Porque a Câmara não deveria ter aceitado cobrir os custos de restauro e recuperação do convento, porque isso é uma responsabilidade do Estado português. Há uma grande diferença entre as câmaras e o Estado. Ora, é ao Estado que compete esta conservação, e pelo menos o restauro e a recuperação, estamos a falar de restauro e recuperação, do património nacional, porque o convento o Estado é que tinha que pagar essa situação. Mas a Câmara
há aqui uma questão. A Câmara, quando aceitou esses custos do restauro e reparação, só os deveria ter aceitado como adiantamento das rendas que vai ter que pagar. Isso é evidente. Esta situação foi muito vantajosa para o Estado português, que assim não tem responsabilidades de pagamento, de restauro e recuperação. É um grande negócio para o Estado. Se esta moda pegar, quer dizer, o Estado português começa a passar para as câmaras a responsabilidade do restauro e dos monumentos nacionais. Espero que as câmaras não aceitem mesmo essa situação. Isso é só um pequeno introito para dizer que tudo isto foi mal gerido e é claramente um favor que a Câmara de Odivelas, ao ter aceito a instalação do dormitório em Odivelas, está a fazer ao ISCTE. Portanto, há aqui uma promiscuidade entre a Câmara de Odivelas, que é governada por uma maioria absoluta do PS, por uma reitora que é uma militante conhecida, a reitora do ISCTE, que é uma militante muito conhecida do PS e que também já foi ministra, e também com o presidente da Assembleia Municipal, que é professor, que é do Partido Socialista e que é professor do ISCTE. Tudo isto cheira um pouco Vamos ter que terminar. A interesses partidários, digamos assim. E para já. Ok. Passava agora à Lúcia Lemos, que não esteve no debate anterior, mas que presumo que com estas intervenções já se terá situado no estado da arte. Muito bem. Boa noite a todos, Lúcia ou Lemos. boa noite, consoante as situações. Obrigada pelo convite e os meus cumprimentos a todos os que estão neste debate e os que possam vir a ver e a ouvir as nossas posições sobre este tema. De facto, eu não pude aceitar o convite da última semana, por razões profissionais, mas gostaria muito de ter participado no debate, porque este é um tema que eu tenho acompanhado desde o início, como eleita na Assembleia Municipal, e mesmo que não fosse, como cidadã, acho que há vários temas que são estruturantes para a vida do Conselho e este é de facto um tema estruturante. E mesmo não eleita, como cidadã, gostaria de acompanhar e de conhecer mais em pormenor. É claro que na condição de eleita há sempre um certo acesso à informação que a maior parte dos cidadãos, pelo menos antecipadamente, não têm. Mas eu gostava de centrar aqui um bocadinho a discussão, mais do ponto de vista até político do que tanto jurídico. O Nelson lançou o repto de que eu tinha esmiuçado os contratos na Assembleia Municipal e de facto assim foi, para efeitos de fazer algumas perguntas ao Sr. Presidente da Câmara, em relação às quais não obtive, pelo menos da boca dele, algumas respostas e portanto, e certamente voltaremos ao assunto. Mas do ponto de vista político, e antes de falar propriamente das entidades, eu acho que há aqui uma maneira de fazer política do Partido Socialista em Odivelas que deve ser questionado. O que nós assistimos é que o Partido Socialista, com a sua maioria agora sozinho e que tem feito, do meu ponto de vista, um exercício de mandato muito questionável, porque maioria absoluta implicaria maior responsabilidade e nem sempre assim é, mas antes com o apoio do CDS e do PSD, na Câmara e na Assembleia Municipal, tem uma maneira de fazer política que mais parece transformar os órgãos políticos em meros escritórios de arrendamento. No fundo, tem património, e se nós pensarmos no contrato da Malaposta, se nós pensarmos nas tentativas de entrega do RINC, que há pouco o António falava, no Pomarinho, que é lançado o concurso e fica deserto porque ninguém o quer gerir. Se nós pensarmos agora na maneira como a Câmara de Odivelas recebe este equipamento e o está a gerir, até dá a impressão que os órgãos políticos existem para darem rosto aos equipamentos e depois entregá-los a terceiros. Do meu ponto de vista, esta é uma maneira errada de gerir o património público.
Os políticos existem e os órgãos políticos existem para gerirem o erário público e gerirem o património público, não é para entregarem a terceiros. Mas vejam então, agora em relação, e isto é, digamos, um modus faciendi que é transversal em muitas situações que nós podemos depois, e vamos vendo, aliás, queriam fazer isso com a água, por exemplo, fazer isso com a água em Odivelas, privatizando a água, não a gerindo como coisa, como até um bem, quase um bem da humanidade, um bem público. Vejamos então o que está aqui em termos de organização. A Câmara recebeu em 2018 aquele equipamento por 50 anos. Se bem me recordo, era este o contrato, não é? E a Câmara está a fazer contratos 2 anos depois para 40 anos. Ou seja, praticamente a Câmara é só o tempo de fazer contratos, o tempo de preparar a documentação e praticamente a Câmara de Odivelas não gera o equipamento, pelo menos este. É en passant, é sempre de passagem. Os 10 anos, e isto era uma das questões que eu tinha levantado na Assembleia Municipal, é assim, os 10 anos que estão aqui de intervalo entre os 50 que a Câmara recebeu do Estado Central e os 40 que está a adjudicar, são para as questões administrativas. Portanto, a Câmara praticamente lava as mãos como Pilatos no que diz respeito a este equipamento, através destes protocolos. Agora, as entidades escolhidas. Eu própria ainda estava na bancada da CDU e perguntei ao Sr. Presidente da Câmara se já havia contactos informais com entidades para a ocupação logo a seguir a 2018. E o Sr. Presidente da Câmara disse que não, que aqui iria à consulta pública, concorreria quem quisesse. E eu agora atrevo-me a dizer, os senhores participantes neste debate estão muito admirados porque é o ISCE, porque é o ISCE. Eu não estou, como imagino. Eu não estou, pois eu também não estou. Vai ter que terminar. Estou mesmo já a terminar. Eu sinceramente não estou. E portanto, até quase que me atrevia a dizer que estava escrito nas estrelas. Alguém disse isto algures na história de Portugal recente. Estava escrito nas estrelas. Então, mas alguém tem dúvidas que para o ISCE é altamente confortável ter aqui um dormitório? Agora eu gostava era de perceber. Pois que tem. Pois, com a linha amarela, os estudantes têm que andar a fazer transbordo. Também é interessante daqui a dias vermos talvez o peso político do ISCE, do ISCTE, possa vir a impedir a questão da linha amarela. Mas pronto, mas retomaremos depois os contratos mais a seguir. Ok. Obrigada. Eu pedia-vos um comentário, breve, com certeza, mas sobre o facto de nenhum dos concorrentes, digamos, ter apresentado garantia bancária, nem isso de ser exigido. Não há garantias bancárias. Não há garantias nenhumas. Desculpe lá, António, eu levantei isso. Eu levantei as Pois, questões. não, mas eu digo, Sim, agora não há pedi-vos o garantias comentário. nenhumas. Eu sei, na Assembleia Não. foi falado, eu acho que foi pela Lúcia Lemos, pelo menos, não sei se foi por mais alguém, que não havia garantias bancárias. E, portanto, nenhum dos concorrentes apresentava garantia bancária. Não, se a obra eu falei ficasse... mais. Ouça, eu perguntei mais. Já agora eu peço desculpa, mas perguntei mais. Era mais ou menos público, aqui há uns tempos atrás, perguntei isto, sobre a saúde financeira da Pedago. E, portanto, que garantias tinha, e se eu perguntei textualmente, e se está gravado, eu só lamento que os vídeos da Assembleia Municipal não estejam disponíveis, pelo menos no site, está bem, mas não estão no site da Assembleia ou da Câmara. Eu gostava até muitas vezes de rever as minhas intervenções, porque eu falo de improviso e posso cometer alguma incorreção e gosto de corrigir as coisas. Eu perguntei sobre isso, em que medida é que a Câmara não está também a servir de tábua de salvação para problemas financeiros de uma empresa. E foi-me dito que a boa-fé das pessoas é o primeiro princípio dos contratos. Claro, sem dúvida. Como aconteceu com o Sporting. Pois, tal e qual, e outros. Pronto. Por acaso não é o primeiro princípio, mas já lá vamos. Bem, eu só queria precisar de uma questão. Eu, quando me referia ao tal campo de ténis, era um campo de ténis que a Lúcia Lemos, aliás, interveio sobre isso, quando o Sr. António Ramos disse que a Câmara Municipal de Odivelas não tinha vocação para gerir equipamentos desportivos. Certo, é aqui no Comarinho. E aí a Lúcia Lemos respondeu, se não conseguem gerir um campo de ténis, como é que querem gerir o município? Exatamente. Pronto, e agora temos um multiusos que é bastante maior que um campo de ténis. Nem mais. Não sei como é que conseguem gerir. Bem, vamos agora recomeçar. Agora vamos recomeçar por outro para darmos uma nova volta, tal como está no convite. Vamos dar outra ronda de outra forma. Nelson Silva, para o segundo
para a segunda intervenção dos 3 minutos. Sim, realmente isso da pedago que a Lúcia acabou de referir, que já tinha também falado na Assembleia Municipal, é de facto verdade, porque existe o sentimento de que a pedago, e atenção que eu não tenho nada contra as instituições, mas a pedago parece que com esta cedência e com esta exploração que vão conseguir fazer do espaço do mosteiro, existe o sentimento de boia de salvação, claramente, da empresa. Mais uma vez, eu aqui chamo a atenção, quer dizer, a Câmara Municipal, como já foi referido aqui, tenta saltar fora de tudo o que tem que gerir. O próprio Sr. Presidente da Câmara, várias vezes, e ultimamente tem sido praticamente sessão da Assembleia Municipal, sim, sessão da Assembleia Municipal, sim, tem-se referido que é muito difícil e muito desgastante ser Presidente de Câmara. Por isso é que vai nomear um executivo para o Chimar, porque é muito difícil. Eu já lhe perguntei várias vezes se é tão difícil. Por que razão se candidatou? Porque é impensável que recebermos um equipamento destes, que a população, que é estruturante para o Conselho, como a Lúcia disse, que a população de Odivelas quer receber. Podemos finalmente dar uma nova centralidade à cidade. Podemos fazer ali uma artéria de ligação importantíssima mesmo no centro de Odivelas. E a Câmara, com estas cedências, pura e simplesmente tira o pó do capote, digamos assim, e siga para bingo. O Centro Cultural da Malaposta é algo que, para mim pessoalmente, custa muito ter visto essa cedência. Claramente não existe, nem para a cultura, nem para nível desportivo, existe uma competência real da Câmara Municipal, desta Câmara Municipal, para o gerir e para o fazer. Agora, regressando aqui aos contratos, que é o nosso tema central, 3 instituições. Uma delas foi constituída a Associação Cultural propositadamente para poder ter este espaço para o conservatório. Não me parece que 3, digamos... Não é para o conservatório. Mais uma vez, a Associação Cultural Dom Dinis. A Associação Cultural Dom Dinis Já lá vamos. Foi constituída a associação para poder ter acesso a este espaço para fazerem as instalações do Conservatório Dom Dinis em troca de um protocolo de cooperação que, por acaso, dentro destes contratos ainda é o mais abrangente dentro destes 3. Só para ser claro, não, obviamente. Não me parece que estas entidades tenham a relevância para o Conselho que poderiam ter. A questão da linha amarela para o Isqueté, que é o caso mais gritante, é muito... Não é um caso menor, não é um ponto menor. Porque, obviamente, os alunos do Isqueté pegam no metro de Odivelas, vão ao Campo Grande e depois têm que ir a pé o resto do caminho. E não uma ligação direta à cidade universitária como tinham até ao momento. Nelson, vais ter que terminar. Sim, vou já terminar. Não dignificam o Conselho. Sabemos que a Câmara quer pôr serviços municipais noutros espaços do mosteiro. E isso penso que é transversal, que as bancadas também concordam. Mas estas entidades que deveriam estar nestes espaços deveriam ser outras, deveriam ter um âmbito mais público, um âmbito mais social e pelo menos uma que realmente fizesse um serviço público que Odivelas precisa. Ok. João Carvalho, para a segunda intervenção dos 3 minutos. Ok, obrigado. O António disse que a CDU não aceitou o convite para estar aqui. Não. Mas eu acho que a CDU está representada. Não, eu não disse CDU, eu disse que o PS não respondeu ao convite, o PS. Eu peço desculpa ao João, se é para mim, é assim, eu com muito orgulho fiz parte da bancada da CDU e não saí da bancada
em colisão com a CDU. Portanto, se é para mim, eu estou como independente e o João sabe porquê. Por causa do regimento da Lúcia, Assembleia. você está a falar antes de tempo, eu ainda nem tinha começado a falar. Não. Que a CDU está representada não será por si, nem nem pelo Nelson, nem eu pelo disse Palhofe, nem pelo... a CDU não está representada. Mas deixe-me falar que já vai perceber. Posso? Posso ou não posso? Pode, João Carvalho, aqui toda a gente Não, pode. Isto já está, a internet já está má. Não é? A internet já está má. Ainda começam para aqui com... Até parece que eu, em relação à Lúcia, funciona assim. Vocês sabem que eu não funciono. Não sei para que é que está com essas coisas. Portanto, eu estava a dizer que a CDU não está representada, mas está, porque o João Pedro Galhofo, já no programa anterior, e agora neste, se referiu à CDU como a heroína da festa em relação a esta questão dos mosteiros e que foi a única que votou contra isto. Portanto, porque a CDU está representada porque é verdade. por Pedro Galhofo. E além disso, Eu não tenho o problemas João com Pedro, na isso. última, era porque o PSD não tinha apresentado propostas. Agora já é porque se absteve. Sim, absteve. Sabe porquê? Claro. Porque eu já lhe disse no anterior programa. Aquilo que está a ser feito no mosteiro não é uma bomba de gasolina ou é um ateliê de sex shop ou uma coisa qualquer desse género. Aquilo que está a ser feito tem alguma razão de ser. São entidades de cultura, são de educação. Até porque esteve lá o Instituto de Odivelas, que era uma escola. Portanto, o que nós criticamos é a monocultura daquilo que foi feito em relação a este campo. E também não podíamos votar contra a questão que já aqui foi aflorada do Conservatório, porque de facto o Conservatório está num barracão a cair podre. É uma instituição que tem acordos com o Ministério da Educação para o ensino das crianças, na parte deste ensino dedicado especialmente à música, tem acordo com o Ministério da Educação e vêm alunos de diversas escolas de Odivelas fazer essa parte do ensino especial da música ao Conservatório, porque prestam serviço a Odivelas. E é o melhor protocolo que foi feito, é esse que está aí. E por isso nós nunca íamos votar contra isso. Mas já agora deixe-me terminar dizendo a outra questão da outra ponta solta que ficou do outro programa, que é aquela questão que eu levantei dos bens que existiam no Instituto e que foram para o Exército. O que acontece é que, de facto, o Exército fez uma lista de bens com valor cultural e museológico. E o que é que a Câmara Municipal fez? Não quis saber disso para nada. E a questão é que, não tendo sido dado conhecimento de todo desta lista ao Executivo Municipal, porque só o PS é que soube disso, não é? Como é que se pode garantir que essas peças não tinham interesse? Na prática, apenas vieram 3 coisas que nem sequer são essenciais. Portanto, o Exército fez uma lista, a Câmara Municipal não quis saber da lista para nada. E, portanto, nem sequer sabemos quais foram os bens que o Exército levou e que, eventualmente, podiam ter interesse museológico. Por isso é que a Câmara deixou de falar em museu e passou a falar em centro interpretativo, precisamente porque deixou levar coisas das quais não se interessou e que o Exército, efetivamente, tinha numa lista e podia ser negociado, não é? Mas a Câmara não quis saber. Portanto, daí dizer-se que a Câmara, ainda hoje, não sabe quais os bens de interesse museológico que foram levados, porque nunca se preocupou em individualizá-los da listagem que foi entregue pelo Exército. Mas os vereadores do PSD sabem. Não sabem, só sabem o não PS. sabem. Não, porque isto foi em 2019. Ok, eu só queria acrescentar que é preciso ter em conta que o Exército não tinha em muito boa conta aqui a Câmara Municipal, porque durante aquelas visitas organizadas desapareceram vários objetos. Vários objetos que eram do património do convento, do mosteiro, desapareceram nessas visitas guiadas, que pelos vistos não eram muito guiadas e, portanto, desapareceram. Portanto, há objetos que desapareceram, sobretudo da cozinha. Pois, mas é mesmo assim. João Carvalho, pois, investigue. Ok, então agora passávamos ao Fernando Pedroso. Pode ser? Ok. Pode ser. Relativamente ao protocolo de cooperação com o ISCTE, ele está escrito de uma forma, em algumas cláusulas, eu vou dar dois exemplos, em algumas cláusulas está escrito de uma forma muito aberta
e que durante os próximos 40 anos vai dar aso a muitas interpretações e a muitas querelas jurídicas que se podem adivinhar ao longo deste tempo. Desde logo uma, quando diz que o ISCTE dará conhecimento prévio de acordos ou contratualizações com terceiros no âmbito da instalação e exploração de valências objeto da presente sentença. Portanto, o ISCTE, sem que a Câmara dê acordo, pode fazer acordos com entidades terceiras no âmbito das valências deste acordo de cedência. Isto é de uma abertura extrema, quer dizer, não se compreende essa situação e vai dar aso a grandes complicações. A outra é quando é dito que o ISCTE destina exclusivamente a residência universitária e serviços e atividades conexas. O que é isto de atividades conexas? Também é de uma abrangência que isto vai dar, isto vai ser um campo ideal durante 40 anos para advogados. Lúcia, não sei se nos próximos 40 anos vai poder patrocinar aqui algumas ações. Eu não, que já não exerço a profissão de advogado, tenho a cédula entregue. Só quando deixar de ser deputada, se não é incompatível. Pois. Ainda relativamente ao protocolo de cooperação, também continua a ser muito fraco. Eu queria aqui só fazer aqui um pequeno aspecto quando é dito que o ISCTE facilita, isto aqui é de bradar aos céus, facilita a frequência de cursos de mestrado, doutoramento, a membros da autarquia. Facilita. Exato. Facilita, mas facilita com condições especiais de acesso. Aqui levanta-se uma questão. O que são membros das autarquias, não está claro. É um conceito muito abrangente. Ou não sabemos se são trabalhadores da Câmara, se são os vereadores, se são da Assembleia Municipal, não sabemos o que são. O que são as tais condições especiais, também não sei o que são. E aqui põe-se a questão, e os municípios? E a população de Odivelas? Quer dizer, isto parece estar feito para a entourage do Partido Socialista, eu lamento dizer. Eu não resisto a dizer, a Fernando Pedroso, desculpa interrompê-lo, que na Assembleia isso foi dito até pelo João Carvalho, que havia pouca relação, não havia uma relação entre as entidades e a população. E esse era um dos focos. Não há, é tudo virado para os funcionários. Para a população não há uma ligação. Mesmo funcionários não se percebe, porque diz que são membros das autarquias. Mas que seja para os funcionários. A Câmara Municipal não é uma empresa privada que dá benefícios, que dá regalias sociais aos seus colaboradores. Não, aqui não se trata disso, quer dizer, estas regalias sociais deviam ser para a população de Odivelas. Se os empregados, se os trabalhadores da Câmara, se os funcionários da Câmara, se são residentes em Odivelas, também poderiam beneficiar disto, com certeza. Não tinham que ter aqui um benefício negativo por facto de trabalharem na Câmara. Não se percebe. Depois, outra coisa que é dita, é sempre os estudos de consultoria e formação para a Câmara. Mas eu pergunto, então, mas não podem existir ao longo de 40 anos consultores e empresas de formação mais adequadas para o objeto da Câmara Municipal de Odivelas? Com certeza que existirão. O que me parece aqui é que, mais uma vez, a Câmara de Odivelas está a assegurar clientela para o ISCTE nos próximos anos em matéria de estudos e consultoria. Isto parece mais um favor que está a ser feito ao ISCTE. Depois, outra coisa que eu também verifico aqui, que são as escolas de verão e de inverno. Que eu não compreendo esta situação, também lá está no protocolo, em que o ISCTE pode utilizar equipamentos da autarquia, tais como auditórios, salas de aula e cantinas, para que os cursos possam ser ministrados ou dados. Também não se compreende. Então a Câmara ainda por cima vai dar as suas próprias instalações para que o ISCTE faça cursos de inverno e verão. Meu Deus, eu não percebo. Vamos ter que terminar, Fernando. E depois, relativamente aos estágios, é mais um favor que a Câmara está a fazer. Porque os estágios, é evidente que a Câmara pode tirar algum benefício dos estágios de alunos que terminam os seus cursos no ISCTE. Mas verdadeiramente é uma grande mais-valia para o ISCTE
ter um canal de escoamento dos seus estágios aqui na Câmara Municipal de Odivelas. Tudo isto só está feito num sentido. Podemos terminar? Vamos terminar. Eu repito, isto é tudo dentro da entourage do Partido Socialista. Odivelas, a população de Odivelas não beneficia nada com isto. Mas olha que, Fernando Padroso, naqueles célebres contratos que há pouco tempo ficaram públicos, há lá um contrato em que o ICHE cobra um bom valor, uns bons milhares de euros, para fazer um relatório no âmbito da educação para a Câmara Municipal. Eu não sei se observou o contrato, mas olha que é um contrato... Eu tenho aqui o contrato. Leonino. Ok. Vamos agora... Será o João Carvalho, não é? Esta segunda ronda. Tem que ser eu. Já foi. E o Nelson também já foi. Falta apenas a Lúcia e falta o João Pedro. Ok, então é melhor ficar a Lúcia para o fim. João Pedro. Ora bom, eu vou acelerar nestes 3 minutos e responder a tantas questões, mas a primeira das quais... Eu gostava de acreditar. Mas vai ter que ser mesmo porque vou cumprir. A primeira das quais é o seguinte: eu não vou deter muito a responder ao PSD Odivelas, porque isto está visto, não é? Só não vê quem não quer ver. E depois é assim, eu não represento, nem nunca representarei a CDU em Odivelas, mas se alguém acha isso, eu também desafio o PSD a coligar-se com a CDU nas próximas eleições autárquicas. Resolvem isso entre eles, não tem problema nenhum. Da minha parte, o problema está resolvido. Seguindo para o que interessa, porque é assim que eu resolvo o assunto. Os protocolos, e é isso que eu acho que o PSD, ou pelo menos aqui o João Carvalho, não está a querer discutir, é que no fundo não tem discutido os protocolos. Portanto, vamos entrar em toda a velocidade e com profundidade para a questão dos protocolos, porque é esse o tema que nos leva aqui a debate. Eu quero só dizer, ainda antes de começar esta discussão dos protocolos, que dia 21 de fevereiro de 2020, o presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, mais os deputados do Círculo Litoral de Lisboa, estiveram em visita ao Mosteiro de Santo Início de São Bernardo. Isso, aliás, foi conhecido. Nós fomos, aliás, o último partido, quando o Mosteiro de Santo Início de São Bernardo estava ainda na posse do Exército Português, com autorização do mesmo, a visitar o Monumento Nacional e a verificar e a poder constatar e relatar, e isso, aliás, foi levado para a Comissão Parlamentar de Educação e Cultura, a forma como estava o Mosteiro de Santo Início de São Bernardo. Portanto, nesta matéria do Exército deixou, não deixou, meus caros, isto está tudo comentado e está na Assembleia da República. Portanto, se o PSD não conhece a realidade, é estranho, basta ir visitar o mosteiro. Agora vou entrar na questão dos protocolos e daí já não sai mais até ao final do programa. Eu aqui, ao contrário da Lúcia, e eu percebo, porque a Lúcia é deputada municipal e, portanto, quer fazer uma intervenção ou uma interpretação mais política do tema, o que eu percebo perfeitamente, não está aqui na qualidade de jurista, eu aqui tenho essa dificuldade, Lúcia, devo-lhe confessar, que é, eu estudei estes protocolos com afinco e tenho mesmo algumas dificuldades em não me pronunciar desde logo juridicamente, pela forma da redação jurídica destes protocolos. E há pouco falávamos dos princípios da contratação e da forma como os contratos devem ser celebrados. Um dos contratos fundamentais, para além do princípio da pacta sunt servanda, que os contratos são para cumprir, é também o princípio da boa-fé, como falou. Mas há um princípio que é fundamental nos contratos, é a equidade entre as partes. É aquele princípio segundo a qual uma parte não pode ser privilegiada em função ou em detrimento da outra. Aquilo que acontece nestes contratos, e em todos eles, uns mais que outros, é certo, é que há uma parte que é claramente beneficiária em função à outra parte contraente. E, curiosamente, quando todos nós esperávamos que a parte que fosse beneficiada, até por ter uma utilidade pública, seria a autarquia ou o município de Odivelas, não. Quem sai beneficiado de todos estes contratos, sem exceção, é sempre a parte contraente ou a segunda outorgante. Ou seja, no fundo, quem beneficia em última faca com estes contratos é sempre ou o ISCTE, ou o ICHE, ou, e agora digo, para não me enganar, a Associação Cultural Dom Dinis. Porquê é que eu digo a Associação Cultural Dom Dinis e não digo como tem frisado? Não percebo porquê, mas depois já lá vamos. Aqui o meu colega de debate, Nelson de Silva. É porque o Conservatório de Música Dom Dinis LDA, na última debate que tivemos, falei dessa questão e agora volto ao tema. Não tem nenhum contrato com o município de Odivelas. Quem tem um contrato com o município de Odivelas é a Associação Cultural Dom Dinis, que aliás devo-vos dizer, e isto vai levantar um problema jurídico, e para os juristas desafio já a levantar esta questão, que a dia 9 de março esta associação não estava, 9 de março de 2019, não estava constituída. Portanto, há uma das entidades adjudicadas no contrato
que, à data da consulta pública de 9 de março, candidatou-se do conservatório, mas o contrato, ou o protocolo de cooperação e depois também o contrato de cedência de utilização, foi celebrado com uma entidade diferente daquela que foi a proponente da proposta de 9 de março. E, portanto, há aqui muitas questões jurídicas, e eu depois nesta última parte vou falar mais da equidade, mas há aqui muitas questões jurídicas que têm que ser suscitadas. Portanto, há uma entidade com a qual foi feito o contrato que não estava constituída à data da assinatura do protocolo, certo? Não, à data da proposta da consulta pública de 9 de março. Ou seja, a proposta que foi apresentada foi por uma entidade diferente daquela que foi adjudicada. Temos que discutir isto. Ok. Lúcia Lemos, estamos mesmo na linha jurídica. Estamos mesmo na linha jurídica. Eu não me furto à discussão jurídica. Eu espero que me entendam. Aliás, eu disse isso na Assembleia Municipal. Também não quis dizer isso. E algumas questões... Não, mas não me furto, de modo nenhum, João. Algumas das questões que eu levantei foram da construção dos contratos e da maneira como... Claro. E das implicações decorrentes tanto para a Câmara e para as outras entidades adjudicantes. Mas é óbvio que eu estou eleita na Assembleia Municipal e acho que há uma discussão política da coisa e há uma discussão depois técnico-jurídica dos contratos. E eu gosto das duas, ou seja, e sinto-me bem a discutir as duas. Deixem-me só dizer ao João Carvalho, peço desculpa, precipitei-me, quando há bocadinho eu pensei que o João ia dizer que para eu ter frisado, ter falado do meu tempo de bancada anterior. Pelo que parece, eu estou mais próximo da CDU que a Lúcia. Muito bem, percebi depois o que é que o João Carvalho queria dizer. Mas a luta política ou a discussão tem interesse também por isto. Ora bem, do ponto de vista político, para mim, eu acho que isto é importante, isto é uma linha de conduta do Partido Socialista e nomeadamente do Partido Socialista em Odivelas, que deve ser questionado pelas oposições. Pronto, deve ser questionado a maneira como se gera o património público. Primeiro de tudo é a decisão, a opção que é tomada, do meu ponto de vista, errada, porque a Câmara, quando quer e quando precisa elogiar e bem os seus técnicos, diz, e era a anterior Presidente da Câmara muitas vezes fazia isto quando era a aprovação do quadro pessoal, que temos o melhor quadro de pessoal que existe e elogia muito os seus técnicos. Não pode fazer este elogio e depois retirar aos serviços da Câmara a possibilidade de gerirem o equipamento. Porque isto é dar o dito por não dito. E isto foi muitas vezes questionada a anterior Presidente da Câmara e o atual sobre isto. Nós temos bons técnicos, temos bons serviços, mas depois o que é que eles estão a fazer? Se entregamos o equipamento para a gestão a terceiros. Esta é uma questão política. Depois de tomada a decisão, da decisão política questionada, mas obviamente com a legitimidade de quem tem as maiorias que aprovam os documentos, tanto na Câmara como na Assembleia, depois vamos então como é que é feita essa adjudicação e entramos neste tipo de contratos. Eu gostava de lembrar que, infelizmente, seja no Estado Central, seja no Estado local, aliás assistimos ao folhetim do Novo Banco ultimamente, em relação a um contrato relativamente ao Fundo de Resolução, em que o Estado português sai tudo menos a ganhar. E nós conhecemos a história recente de Portugal, N contratos, quando vão ser vistos, quem sai a perder é sempre o erário público. É caso para dizer, até parece que os nossos governantes estão para fazer contratos para prejudicar o próprio Estado. E neste caso, e isto é questionável, lamento muito dizer, mas desde os governos do PSD e CDS até aos governos do Partido Socialista, há N contratos neste sentido. Não vamos agora navegar em águas submarinas para lembrar ao João que foram contratos que arruinaram o erário público. Pronto. Se nós pensarmos nas privatizações, nos CTT, na ANA, no que está a acontecer à TAP, em tudo isto, vamos encontrar são contratos que vão contra o interesse público, contra os contribuintes, contra o erário público. E em Odivelas não foge à regra. Estes contratos, obviamente, eu até diria, dá a impressão que estas entidades foram escolhidas à pinça ou foram pescadas à linha e depois têm uns contratos à justa medida. Para mim não é indiferente o tempo em que estes contratos se executam, 40 anos, não é indiferente. Não é indiferente que haja compensação em relação aos valores a pagar com obras a executar, não é indiferente. Aliás, é óbvio que a Câmara dirá, não há execução de obras sem serem previamente aprovadas pelos serviços camarários. Pois é uma questão dos números que lá se colocam e não vamos pôr em causa, com certeza, a idoneidade de quem vai apreciar.
Eu só vou dizer sempre alegadamente tudo isto, que é para depois não ter problemas. E, portanto, os contratos são contratos que não defendem o erário público. Mas eu volto a dizer, qual é a surpresa? Qual é a surpresa? Nós estamos cansados de ver tipo de contratos deste género chegarem à Assembleia Municipal. Eu recordo a PPP em Odivelas Viva, que levou ao multiusos. Quantas vezes eu falei sobre isso e levantei o que o erário público perdeu com a internalização da Municipal, por exemplo, quando se manteve os contratos do Odivel Cultura, que eram contratos chorudos. Ou seja, qual é a surpresa? Eu acho que por isso é que, do ponto de vista jurídico, e eu compreendo aquilo que o João estava a dizer sobre a associação, porque eu próprio levantei a questão ao Sr. Presidente da Câmara. Toda a gente sabia que o Conservatório de Dom Dinis é uma atividade explorada por uma empresa privada, desde que existe. Depois, obviamente, que está a atuar numa área fundamental no município, que é a formação artística ou musical dos nossos. Vamos ter que terminar, Lúcia Lemos. Estou já a concluir. E, portanto, não podia esta empresa, devido não obstante os seus contratos e parcerias com o Ministério da Educação, fazer este protocolo. Foi preciso encontrar a forma jurídica adequada através de uma associação com fins públicos e nesta área para poder dar cobertura. É muito possível que no momento em que foi a discussão pública, era a apresentação de propostas, ela ainda não existia. Era preciso dar-lhe o corpo jurídico. Estamos aqui na alfaiataria, ou seja, o que nós estamos a fazer são fatos à medida. Estão surpreendidos? Ora, eu lamento dizer, mas não estou. Não estou surpreendida e por isso é que a discussão política é muito importante. É muito importante que a política não esteja de quarentena e que as oposições não tenham receio, lá porque há a pandemia e lá porque o PS tem maioria absoluta. Eu às vezes dá-me a impressão que estou a pregar no deserto sozinha, porque, por exemplo, a história do silenciamento na Assembleia Municipal de Odivelas através de um regimento ilegal, não está a pregar não sozinha. Não forem eu falar nisso e continuava Vamos ter que terminar, Lúcia. Pronto, eu agradeço e de facto do ponto de vista jurídico e político isto tem um mundo de coisas para se falar. Obrigada. Ok. Então, agora Fernando Pedroso para a última ronda do minuto. Muito bem, muito obrigado. Para mim, isto é claro que as decisões da Câmara sobre o convento deixam claro que a maioria absoluta que governa Odivelas não tem uma visão estratégica e integrada sobre a utilização deste importante monumento nacional, porque é um monumento nacional. As decisões são avulsas e casuísticas, apoiadas por maioria absoluta na Assembleia Municipal. Eu estou a falar da maioria absoluta. É crítica e completamente seguidista das decisões da Câmara Municipal, dos vereadores, também da maioria absoluta. O protocolo de sequência do convento foi celebrado pelo Ministério da Defesa sem que houvesse um plano estratégico global sobre o futuro da utilização do convento. Celebrou-se o protocolo de cedência e depois logo se verá o que acontece. Foi assim que a Câmara pensou, pura negação à vista. Agora vai ser remediando caso a caso, sem que se perceba de forma clara a globalidade do projeto. Não se consegue perceber. E relativamente aos protocolos de cooperação, vagos e muito abertos e com aso a muita conflitualidade jurídica no futuro e a serem interpretados conforme mais convenha sempre ao ISCE e ao ISCTE. É assim o estado do Conselho de Odivelas em matérias estruturantes para o Conselho. Lamenta-se que assim seja. Já agora, quero desejar a todos que continuem bem e tenham cuidado agora na rentrée das atividades económicas a partir de segunda-feira. Ok. Passamos agora ao Nelson Silva para o seu último minuto. Sim, eu vou pegar aqui um bocado no rap do Fernando, porque de facto nós sempre que discutirmos, tanto agora como no futuro, como já num passado recente, as políticas e as opções estratégicas da Câmara Municipal de Odivelas, nunca vamos poder fazer essa discussão sem ver o âmbito da maioria absoluta. De facto, o Presidente da Câmara, logo no início deste mandato, disse que ele iria gerir com responsabilidade e que para ele maioria absoluta não é poder absoluto. A verdade é que a sua atitude e as atitudes do Partido Socialista em Odivelas vão exatamente nesse sentido, maioria absoluta, poder absoluto.
é o faço, posso e mando. E na política não me parece que seja, as maiorias absolutas não me parece que sejam boas amigas das populações. Elas existem não só devido à escolha da população, mas também, nomeadamente, devido à utilização de métodos eleitorais, como o sistema de Hondt, que privilegia este tipo de governabilidade. Em situação do Mosteiro, é um facto, é mais uma vez o Partido Socialista em Odivelas a utilizar o seu absolutismo para fazer passar estes contratos que, mais uma vez, reitero, o PAN não tem nada contra qualquer uma destas entidades, muito pelo contrário, mas não achamos que sejam os melhores contratos para a população de Odivelas. Não existem iniciativas, a não ser algumas previstas no protocolo de cooperação da Associação Cultural Dom Dinis, não me parece que a população de Odivelas saia a ganhar a nível geral. Não me parece que estrategicamente esteja bem pensado a nível de acessibilidades para os alunos do SCTE. Não me parece que com estes 3 contratos venham a ganhar. Desejo uma boa semana a todos e espero vê-los em breve. Ok. João Pedro Galhofo, o último minuto. Ora bom, eu estive em fase de autocontrole, desliguei o micro, que era para não só ouvir os meus apartes, mas de facto há um que eu não posso deixar de fazer e resolvo já esta questão liminar em 30 segundos, que é para a minha caríssima colega Lúcia Lemos. Lúcia, eu acho que todos os partidos têm os seus momentos maus. De facto, eu admito que possa ter havido momentos maus no PP e no CDS, como também houve na CDU. E, portanto, para quem fala de submarinos, eu não queria nada ter que lhe lembrar as lâmpadas do secretário-geral do PCP na Câmara Municipal de Loures, mas quer dizer, se vamos em matéria de contratos públicos, também o PCP, que gera o município de Loures, tem muito para explicar. Ora bom, vamos agora diretamente ao foco das nossas atenções, que é a matéria do protocolo de cooperação entre estas entidades. De facto, há aqui questões que são, diria mesmo, insufismáveis, são inultrapassáveis do ponto de vista jurídico. Há aqui algumas trapalhadas jurídicas nestes contratos. Eu vou só dar ideia de uma. Falou-se aqui, por exemplo, do que é que algumas entidades poderiam beneficiar enquanto entidades privadas face aos negócios destes contratos em causa, destes protocolos de cooperação, face à entidade pública da Câmara Municipal de Odivelas. Uma das cláusulas, aliás foi aqui levantada, que eu posso-vos dizer, é a cláusula, portanto, das obrigações das partes terceira, número 2, a linha I, diz que incluir o IXE na lista de entidades a consultar a quando da realização de contratos de consultoria. Ou seja, nós estamos aqui a abrir um precedente de que a Câmara Municipal de Odivelas começa a fazer adjudicações em catadupa a esta entidade e se calhar ela nem paga as obras, porque aquilo que começa a acontecer é uma contratação de vários parceiros técnicos em que, e já sabemos aliás quais são as condições, também é preciso dizer isso, porque eu acho que isto não ficou muito claro. E é este desafio, e ao fim e ao cabo, é esta a questão que eu quero levantar aqui, é se as pessoas têm conhecimento destes contratos, não terão com certeza, porque eu também tive alguma dificuldade, porque não me foi enviado por a parte da Câmara Municipal de Odivelas, mas era bom saber quanto é que se vai pagar por metro quadrado, por exemplo, estas entidades. São 95 cêntimos por metro quadrado nos primeiros 2 anos, o que significa que se calhar muitas associações, muitas coletividades, muitos clubes desportivos, muitas entidades com fim público em Odivelas podiam ter interesse, naturalmente, em sediar-se no Mosteiro de São Denis e São Bernardo. Portanto, é preciso perceber que isto é um negócio da China. Isto é um negócio da China. Mas não é um negócio da China para a Câmara Municipal de Odivelas, é um negócio da China para estas entidades adjudicantes. Pois diz-se adjudicantes. Pois diz-se adjudicadas. Era só um minuto, João. Só um minuto. Eu só vou terminar. Pois diz assim, de facto, há aqui algumas entidades que para a Câmara Municipal, para o erário público, não é tão mau. Mas, Nelson, com o devido respeito, isto não pode ser a lei do menor esforço, nem pode ser a regra do mínimo dano, não é? Quer dizer, não podemos seguir essa linha de pensamento. Estamos a falar de erário público, dinheiro público e de uma Câmara que tem um resultado líquido de 11 milhões de euros
Isso não justifica que faça certas escolhas que, do ponto de vista da racionalidade económica, são quase injustificáveis. Portanto, aquilo que eu gostava de perceber, e depois já traz a oportunidade de responder, aquilo que eu gostava de perceber muito simplesmente é isto, que é, esta Câmara Municipal sabe o que é que está a fazer. É que durante 40 anos os contratos estarão em vigor, foram assinados e estão em vigor. Tens que terminar. E a não ser que haja acordo entre as partes, estes contratos não são revogáveis. Tem que haver acordo entre as partes para serem revogáveis. Portanto, nós estamos, eu não tenho outra maneira, estamos a dilapidar o erário público com estes contratos. Ok. Vamos passar agora ao João Carvalho. João Carvalho, o último minuto. Ok, obrigado. Despeço-me já, então, desejando boa saúde a todos. Espero as melhoras do gato do António Tavares. E dizer o seguinte. Obrigado. Para já, em relação às visitas que se faziam no início dos anos 2000, pelo menos aquelas que eu acompanhei, essas visitas eram acompanhadas por elementos do Exército e do Instituto. Era um bocado difícil meter uma caçarola debaixo do casaco e sair de lá com ela. Portanto, se há questões em relação às visitas, não foram dessas com certeza, porque aquilo ainda era o Instituto de Odivelas e estava sob. Ninguém entrava lá se não fosse acompanhado por elementos do Exército. Eram visitas sem esses elementos. Não, só pela Câmara. Eu quando lá fui, iniciativas do PSD como pelouro do turismo eram acompanhadas pelo Exército e pessoas do Instituto. Ponto final, parágrafo, as minhas, pronto. Não sei. Pois. Há outras. Há outras visitas, não tem nada a ver com o pelouro do PSD. Não tem a ver com o pelouro, tem a ver com as visitas. Pois, exato, pronto. Portanto, os protocolos, eu já, no anterior programa, eu já esmiucei tudo. É escusado virem dizer que eu fugi aos protocolos. Eu no anterior programa, só se o João Pedro também não estava, não era só a Lúcia que não estava, também não estava o João Pedro. Eu esmiucei todos. Acho que isto é uma opção com o CDS. Vocês andam muito preocupados com o CDS. E, portanto, é a falta de ligação deste equipa de população de Odivelas. Foi aqui que nós decidimos. Foi o afunilamento das contrapartidas nos funcionários da Câmara, que é uma página em branco, ninguém sabe muito bem para que é que isto serve, não é? Porque agora, no presente e no futuro. Agora, o que é que interessa? Agora interessa, de facto, é o futuro. Agora é fiscalizar aquilo que foi feito, está feito. E, portanto, agora é fiscalizar. É isso que o PSD lhe interessa agora, que é respeitar, digamos, o passado histórico naquilo que vai ser feito, respeitar o centro histórico de Odivelas, a ligação da zona verde das cidades, para que tudo isto se insira harmoniosamente no centro histórico de Odivelas e principalmente a questão que seja um ponto turístico. Foi uma das questões que nós nos batemos sempre, porque efetivamente existe um plano estratégico do turismo da região de Lisboa 2024, ao qual a Câmara Municipal de Odivelas não se candidatou e não candidatou um mosteiro. Isto é uma coisa perfeitamente anacrónica e eles agora dizem, nós não nos candidatamos porque ainda não foi feito lá nada. Então, mas não foi feito lá nada até 2024. Se quiserem fazer um roteiro turístico em Lisboa, o mosteiro nunca lá está. E se calhar em 2024 já as obras com certeza acabaram, não é? E finalmente controlar o aporte financeiro destas entidades e saber se efetivamente tudo isto que a Câmara agora não fez, saber como é que estas entidades vão financiar e se isto tem pernas para andar em termos financeiros para as obras que vão ser feitas, portanto, controlar isso devidamente. E é tudo. Com tantas preocupações, quase que tinham votado contra. João, só um bocadinho. Eu só queria dizer uma coisa que faz mais sentido em relação àquilo que estava a dizer o João Carvalho. Eu sei que salientou essa questão de não estar no roteiro turístico, mas o mosteiro podia estar no roteiro turístico e é esse que tem valor histórico, não é os anexos. Claro, é evidente. Claro, os anexos não têm valor histórico. É evidente. Para irmos lá ver o ginásio das meninas do Instituto, acho que não faz sentido. O que tem valor histórico ali é o próprio mosteiro. É evidente, mas não me puseram. Pois, mas é uma desculpa que eu ouvi, que o mosteiro estava fechado e que portanto não podiam incluir no roteiro turístico. Mas o mosteiro até abre quando é preciso. Ok. E agora a última intervenção do Lúcia Lemos. Lúcia Lemos, faz favor. Muito bem, também antes de terminar queria desejar a todos saúde e uma boa semana. Em relação a esta situação do mosteiro e destas cedências e de muito outro espaço que falta ocupar, eu espero que na Assembleia Municipal e noutros fóruns como este ou outros, o assunto possa ser sempre debatido.
Mas o meu sentimento geral em relação a isto é que, de facto, é mais uma oportunidade perdida às mãos do Partido Socialista em Odivelas. Quando se diz, e o PS fez cartaz, que Odivelas é a terra das oportunidades, eu tenho dito e mantenho e subscrevo que nas coisas mais importantes para a vida do concelho tem sido uma terra de oportunidades perdidas. E esta é mais uma oportunidade perdida de um equipamento daquela dimensão. Eu cheguei a dizer na Assembleia Municipal que é o coração do coração, porque o logótipo da Câmara de Odivelas é um coração desenhado com o mapa do concelho e, de facto, aquele equipamento está no centro, é o coração do coração deste concelho e, de facto, podia ser um polo agregador de todo o concelho para onde pudesse confluir uma série de serviços públicos, a gestão pública, no interesse público e com equidade e permitindo que houvesse de facto um acesso equitativo por parte dos munícipes. Não vai ser o caso, é preciso, eu não vou dizer que é preciso ter cartão do Partido Socialista, não vou dizer isso, de modo nenhum, é preciso trabalhar, por exemplo, na Câmara para ter acesso a algumas regalias decorrentes destes protocolos. É curto para um concelho e para a população do concelho. Depois há aqui uma série de outras questões que seriam interessantes continuar a discutir. Os acessos, toda a envolvente, o tal parque urbano que pode ligar aqueles terrenos à Quinta do Espírito Santo, outra utilização dos equipamentos para serviços camarários, fazendo uma centralidade. Há uma série, é claro que não era para pôr, como foi dito em plena Assembleia, não é para pôr as oficinas, não é para estragar o equipamento histórico, não é disso que falamos. Falamos de uma série de serviços que não têm a ver com essa parte mais pesada da prestação de serviços, nomeadamente menos limpa. E, portanto, eu continuo a achar que, lamentavelmente, Odivelas, a Câmara de Odivelas, em 50 anos de cedência que tem do Estado Central, 40 é para entidades terceiras, uma grande parte do equipamento. E que estes contratos são, de facto, uma carta aberta para as diferentes interpretações que hão de ser casuísticas, mas que eu não tenho dúvidas que se a linha de política em Odivelas continuar nos próximos 40 anos e as oposições não forem, de facto, oposições de acompanhamento e que levem à revisão destes contratos, o erário público é que sai a perder. Quando sai o erário público, saímos todos nós que cá vivemos e pagamos os nossos impostos. E, portanto, há muito terreno ainda, há muito espaço, muita área para utilizar. Vamos ver se não vai na mesma linha de atuação. Okay, e, portanto, uma boa tarde, obrigada e saúde. Ok, agradeço a todos. Espero que para a semana possamos ter outro tema tão aliciante como este. Gostava de fazer aqui um comentário muito rápido. Então, venha lá um comentário. É defesa da honra. Então, vá. Mais ou menos, sim. Se for defesa de honra, depois pode haver resposta à defesa de honra. Porque, obviamente, eu não entendo a racionalidade do último comentário em relação à minha pessoa que o João fez, porque, de facto, eu não disse em momento algum deste debate, e felizmente o debate está a ser gravado para a memória futura, de que a escolha de uma entidade era menos mau ou menos má. Aquilo que eu disse, e para repor um pouco a verdade, é que de facto eu não tinha nada a opor à cedência do espaço em relação à Associação Cultural Dom Dinis e elenquei os motivos pela qual não tinha nada a opor. Não disse que era menos mau. Votei contra o documento à mesma e não me abstive, porque não existem várias falhas em todos os contratos, não tem nada a ver com as instituições em si, que também estão presentes nesse contrato com a Associação Cultural. Não consideramos de que, tanto que pelo menos os que tenham uma ligação à população de Odivelas, e não achamos que nenhum dos dois contratos, tanto o da Pedago como do ISCTE, beneficiem a população de Odivelas no geral. E referenciei o protocolo de cooperação da Associação Cultural Dom Dinis como sendo o mais abrangente, porque o facto é que é. Só gostaria de fazer este comentário para não compactuarmos com desinformação. Obrigado. Depois eu acho que os ouvintes poderão verificar a causa aquilo que foi a tua
palavra sobre o contrato. Eu tenho a impressão que terá sido o menos lesivo ou menos prejudicial, mas depois os ouvintes, porventura, terão a oportunidade de ouvir aquilo que tu disseste. Ok. Claro que sim. Então, vamos terminar por aqui. Agradeço a todos. Espero que nos voltemos a encontrar noutros debates tão interessantes como este na próxima semana, se assim houver condições. Obrigado a todos e boa noite. Boa noite.